O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como dissestes, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer pergunta a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemo-nos. Amados filhos, queridas filhas, hoje a palavra de Deus quer nos fazer, mais uma vez, voltarmos para a origem da nossa existência. A origem da nossa existência está no amor. Isso constitui a existência da pessoa humana. Nós fomos plasmados no amor de Deus. Não é outro, e sim o amor puro de Deus. Por isso, a primeira leitura vai trazer para nós exatamente a própria resposta de Cristo, quando Moisés vai no monte e traz do monte a tábua da lei, o decálogo, e ali tinha a lei, e diz assim: olha, ensina ao povo as leis que eu prescrevi, ensina-os para que eles também ensinem para os seus filhos, para os seus netos. Ou seja, que essa lei, ela não pare em você, Moisés, mas que essa lei dê continuidade à minha vontade. E aí, amados filhos, nos deparamos que a partir da lei de Deus, e o que o povo começara a fazer, o povo judeu começou a criar leis em cima de leis. Para nós termos ideia, no judaísmo, era mais de 600 leis. Para entendermos
a angústia deste homem do Evangelho de hoje, que reconhece Jesus mestre, vai ao encontro de Jesus. O texto diz que ele se aproxima de Jesus, se aproxima de Jesus com a sua angústia, porque era um homem que tinha a preocupação de fazer a vontade de Deus. E não deve ser essa a minha e a sua preocupação? E não deve ser essa a pergunta que nós precisamos fazer a Deus? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus como Deus quer? E não paira uma dúvida se de fato nós estamos mesmo fazendo a vontade de Deus, porque pelo fato de ser padre não significa estar fazendo a vontade de Deus, não no sentido vocacional, mas no sentido prático da vida. Então, a angústia desse homem é a nossa angústia hoje. Se de fato nós somos católicos mesmo, se estamos mesmo cumprindo com a vontade de Deus na nossa vida. E aí, diante de 600 ou mais de 600 leis, ele faz essa pergunta: mestre, qual é o primeiro mandamento? Já está tudo tão embolado, né? Os mandamentos, a lei de Deus, foram tantas interpretações dentro da lei que já está tudo embolado. Qual é, mestre, o primeiro mandamento? Para a gente ter uma ideia, que nos 10 mandamentos tem lá o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Porém, houve já a confusão, de forma que esse homem é mestre, ele é um mestre, ou seja, é um homem inteligente, é um homem capaz, é um homem letrado, é um homem cheio de dons, talentos, já está confuso, e aí pergunta a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus responde: ouve. Primeira palavra de Jesus: ouve. E aí nós vamos perceber que nessa primeira palavra está escondido a nossa insensibilidade para ouvirmos a palavra de Deus. Se nós nos perguntarmos qual foi o evangelho de domingo passado, talvez tenhamos dificuldades de lembrar o que Jesus nos falou no domingo passado. Por quê? Porque a nossa insensibilidade no ouvir, e quando nós não ouvimos, apenas escutamos, nós não refletimos, nós não nos permitimos nos debruçar diante da palavra pregada e anunciada. E aí esse mestre da lei ouve o que Jesus diz: ó Israel. É um apelo. Jesus faz um apelo: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Não é um amar a Deus de boca, é um amar
que faz com que nós saiamos de nós mesmos. Porque o amor de Deus faz com que eu saia do meu mundinho pessoal e adentre no mundo comunitário, no mundo onde as pessoas precisam de mim, onde as pessoas precisam experimentar o que eu experimento de Deus. Essa força desse amor. E aí vai dizer, e o segundo é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A grande dificuldade da humanidade de hoje está em amar o próximo? Não, está em amar a si mesmo. Quanto de nós não nos amamos? Quanto de nós nos debruçamos numa tristeza profunda e que muitas vezes não sabemos nem o porquê estamos chorando, o porquê estamos vivendo isto, porque nos falta nos amar, um amor que vem de Deus, experimentar esse amor e sentir esse amor, amar o próximo como a si mesmo. Jesus exige de mim, exige de você, que você se ame. E como se amar? Aí voltamos à pergunta, né? Ainda não se todo, como me amar? Como me amar? Reconhecendo a sua dependência de Deus. Eu dependo de Deus, e na medida em que eu vou interagindo com essa dependência, eu vou experimentando esse amor de Deus, porque eu vou reconhecendo as grandezas de Deus, as graças que Deus já me concedeu, as graças de Deus que Deus tem me concedido, aquilo que Deus tem realizado na minha vida. Eu vou me percebendo amado, amada por Deus, não esquecido, não esquecida por Deus. E aí, amados, diante dessa resposta de Jesus, o mestre da lei diz a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como dissestes, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é o melhor de todos os holocaustos e sacrifício. Amados, quantos de nós, se nós formos olhar na nossa doutrina católica, não tem uma vírgula, não tem uma palavra que diz que nós tenhamos como católico de fazermos promessas. Nada contra promessas, nada contra, mas não tem um parágrafo sequer que fale de promessa. Mas nós fazemos muitas vezes, porém não há problema nenhum. O problema é que nós vamos negociando a nossa vida com Deus e vamos nos perdendo, porque o sentido da promessa nossa não é o sentido do Antigo Testamento. O sentido da promessa que fazemos é uma troca. Se me der isso, eu faço isso. Agora, se me der isso, eu subo a escada da penha de joelho, esfolo todo o meu joelho. O que Deus vai fazer com o teu joelho esfolado? Para que Deus quer o teu joelho esfolado?
porque o meu filho estava assim, porque o meu filho está isso, porque eu fiz essa promessa cercada de um espírito comerciante. Ou seja, eu fui lá, paguei a promessa e pronto, agora eu volto para o meu mundinho, sem Deus, sem estar na presença de Deus, porque eu já paguei a minha promessa. Quantos nós já ouvimos isso? Quantos nós já vemos isso? Vai lá na Aparecida do Norte, acende uma vela maior do que não sei o que, e vai para lá e vai para cá, porém vive um paganismo, porque essa promessa não te aproximou do Deus verdadeiro e único. Fez você fazer uma experiência de momento e pronto, acabou. Seu filho já está curado e agora é um novo pagãozinho. Porque o amor de Deus não gerou em você a gratidão que deve gerar em nós. Sermos agradecidos a Deus, louvarmos a Deus. E qual é o caminho? Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o caminho do amor aqui? É o amor sacrificial. Amor sacrificial. E Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, mostrou-nos o quanto Ele nos ama, se sacrificando por nós, não trocando nada, não trocou nada, nos deu amor, provou que nos amou. E nós somos chamados hoje a olharmos para o mandamento da lei de Deus e voltarmos a esses mandamentos. Esqueçamos os 600 ou mais de 600 mandamentos lá dos judeus e olhemos para a síntese do mandamento da lei de Deus, que se conclui em 10 mandamentos, e Jesus o resume em 2 mandamentos. E aí, olhando para os 10 mandamentos, nos perguntamos: quantos são os 10 mandamentos? 10. Já respondi. Agora eu pergunto: desses 10, quantos sobraram na sua vida? Quantos nós estamos observando? Quantos? E aí nós queremos perceber, amados filhos, que somos convocados hoje para amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus significa dar prioridade a Deus. Aí é amar a Deus. Se eu dou prioridade a Deus na minha vida, eu farei o bem às pessoas. Se eu dou prioridade a Deus na minha vida, eu vou me amar mais. Se eu dou prioridade a Deus na minha vida, eu vou ter uma vida coerente de oração, uma oração que me aproxima de Deus, uma oração que me leva a uma experiência transcendental, não uma oração vazia, não a novena que eu fiz a São José, a São Judas Tadeu, não, mas uma oração que me leve a uma experiência que eu não estou tendo, porque eu tenho fugido da presença de Deus. Priorizar a Deus. E voltamos à primeira pergunta inicial: será que nós estamos fazendo a vontade de Deus na nossa prática religiosa? Será que ela está sendo pura, verdadeira, honesta? Ou eu sou católico na igreja e fora da igreja, sabe lá quem eu sou? Se você chega em casa, na sua comunidade, na sua vida religiosa,
quem você é lá, quem é você na sua casa, como seus filhos te veem, como as pessoas te veem. E às vezes nós somos totalmente o contrário daquilo que pregamos, e por isso hoje somos chamados a voltarmos para o primeiro amor e darmos prioridade aos mandamentos da lei de Deus, que nos leva a amar a Deus e aos irmãos, e nos amarmos, porque Deus é amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.